Boa noite a todos os que se encontram agora nessa live. Uma alegria muito grande podermos estar aqui juntos. Uma boa noite para Karina, Delfino, Petida, Flávia Carbonieri, a Giulia também está aqui conosco. Então, uma alegria muito grande podermos estar aqui hoje realizando mais uma tarefa num momento em que terminamos as nossas atividades do dia, cada um de nós já se recolhe para o seu lar, para a sua casa, e aqui nós estamos reunidos para realizarmos o culto do Evangelho no lar e falar um pouco da importância do Evangelho no lar para cada um de nós, que nós tanto precisamos de dar esta parada no dia e fazermos uma pequena reflexão acerca do Evangelho, acerca daquilo que Jesus tem a nos ensinar, tem a nos trazer. Então é motivo de muita alegria nós podermos estar aqui hoje para realizarmos este Evangelho no lar. Boa noite, a querida Maisé, também que está aqui conosco. Então vamos de forma tranquila, de forma calma, acalmando os nossos corações, as nossas mentes. Vamos procurar um local da nossa casa mais tranquilo, longe dos barulhos, longe dos aparelhos de televisão, de rádio, e buscamos nesse instante nos recolher por uns instantes para fazermos o Evangelho no lar da noite de hoje. Então é muito importante que nós utilizemos este momento para uma comunhão com os amigos espirituais. E nesse instante nós vamos trabalhar um pouco o nosso pensamento com um texto do livro Palavras do Coração. É esse livro aqui, ó. Palavras do Coração. Ele é uma psicografia pelo espírito Dr. Herman, o médium é o seu altivo, do Centro Espírita Leon Denis. E este pequeno livro ele traz realmente palavras que falam ao nosso coração. Então o Evangelho, segundo o Evangelho no lar, ele são matérias, são assuntos que falem ao nosso coração, ou seja, que nos permitam esta reflexão, nos permitam este momento de comunhão com Deus, nosso Pai. Então, o título da lição de hoje é Saibamos crescer com as dificuldades. Saibamos crescer com as dificuldades. E este título ele está embasado no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 19, item 3, que fala o seguinte: entende-se como fé a confiança que se tem na realização de algo, a certeza de se alcançar um objetivo. E aí, Dr. Herman, o espírito amigo, ele traz as seguintes informações. Diz o seguinte: as lutas de todos estão se acentuando e cada vez mais a Terra se encontra em regime de inquietação. A doutrina espírita tem mostrado o caminho superior a todos nós, mas é necessário segui-la com espírito de luta, de determinação, com espírito de trabalho. As dificuldades de todos mostram que os problemas crescem, mas também ao lado dos problemas as soluções chegam. Lutem, caros filhos, lutem, tenham confiança, creiam no valor da prece, creiam no valor do entendimento, creiam no valor da determinação.
Não descreiam do amor de Jesus. Não descreiam dos resultados dos apelos. Não descreia dos resultados dos trabalhos. Não descreiam da confiança que se acentua, quanto mais é temperado o espírito. Agora que nós não podemos deixar de dizer a respeito das dificuldades pelas quais todos passam, é que, além do amor de Deus, além do socorro que Deus ministra a todos, há uma experiência. A experiência adquirida pelo trabalho, pela luta, que há de torná-los espíritos fortalecidos. Entretanto, atenção! O fortalecimento que todos devem ter é o calcado na misericórdia, no entendimento, na fraternidade. Não pensem que o fortalecimento adquirido pelas lutas deve torná-los insensíveis, duros, sem coração, sem compaixão. Todos devem, caros filhos, ter paz e aproveitar as situações vividas para sentir mais compadecimento, para sentir mais amor. Que Deus nos ajude, abençoe, conduza e anime, tornando-nos felizes trabalhadores do bem. Muita paz, Erma, mensagem recebida no dia 19 de março de 1994. Então esta é a nossa mensagem deste livro, Palavras do Coração, volume 1. E agora nós vamos nos preparar para a nossa prece, acalmando os nossos corações, as nossas mentes, nos preparando para o Evangelho do Lar na noite de hoje, o Evangelho online, que traz a cada um de nós a paz, a tranquilidade. Após um dia de trabalho, nós aqui estamos, todos nós, juntos, reunidos, em nome de Deus, nosso Pai. E Jesus, ele nos fala, quando um ou mais estivesse reunido em seu nome, ele aqui estaria. E ele sempre está junto àqueles que se reúnem em nome, em seu nome. Porque fazemos parte de um todo, e o Cristo também está nesse todo. E desta forma elevamos os pensamentos a Deus, nosso Pai. Que possamos, aqueles que desejarem, podem cerrar os olhos, que não desejar pode permanecer com o olho aberto, não tem problema. Mas que o mais importante é que busquemos nesse instante a figura do Mestre Jesus, entrando em nosso lar, abrindo a porta da nossa casa, abrindo a porta do nosso coração, que Ele entre, que Ele possa entrar trazendo luz, trazendo paz, trazendo harmonia para toda a nossa casa. Que possamos nesse instante abrir os braços para receber Jesus em nosso lar e o que Ele tem a dizer para cada um de nós nesse instante, nesse momento em que passamos pelas dificuldades normais da vida. Mas Jesus é o nosso porto seguro. É o divino amigo que chega até nós e que nos conhece muito bem, que sabe de nossas dores, de nossas lutas, de nosso sofrimento. Jesus é o divino amigo que nunca nos abandona, é o bom pastor e conhece cada um de suas ovelhas, e nenhuma ovelha vai ficar esquecida, vai ficar deixada de lado, muito pelo contrário. O bom pastor conhece as suas ovelhas uma a uma pelo nome. Jesus nos conhece pelo nosso nome. Que este ser tão amado e tão querido possa entrar em nosso lar. Que o nosso lar possa ser nesse instante o lar também de Jesus. Que todos nós reunidos nesse instante, que possamos sentir as dúlcidas vibrações do Mestre, penetrando todo o nosso ser nesse instante. E agradecidos a Deus, nosso Pai, que nos permite estarmos vinculados
pelo coração, pelo pensamento, em nome de Deus, em nome de Jesus. E desta forma, queridos irmãos, pedimos a permissão do alto para darmos por iniciado o Evangelho do Lar na noite de hoje. Que Jesus nos abençoe e nos ampare hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. É isso aí, meus irmãos. O Evangelho é um motivo de muita pacificação em nosso coração. Eu sei que as dificuldades, as lutas são grandes, mas que possamos reservar alguns minutos uma paz interior. Por isso que eu peço para que vocês busquem algum local mais tranquilo na casa para receber esse benefício. E não importa se a família não compartilha com a ideia do Evangelho, com a ideia da prece, não importa. O mais importante é que nós façamos a nossa parte. Porque quando a gente se melhora, toda a nossa família também se melhora, as casas do bairro também se melhoram. É como André Luiz fala, né, em uma de suas obras, no Evangelho no Lar, que era feito na casa de uma companheira espírita, e ela morava num prédio, né? E quando ela fazia no apartamento dela o Evangelho no Lar, todo o prédio se iluminava. Então é com esta certeza que iniciamos o nosso Evangelho no Lar na noite de hoje. Então nós utilizamos para fazer o Evangelho segundo o Espiritismo. Eu estou aqui com a edição do Santo Espírita Leão Denis, tá? E eu gosto, né? Já faz tantos anos que eu faço o Evangelho, que até perguntei para o Pita. O Pita está aqui presente na live também. Boa noite, meu irmão. A Cris, a Cristina, tia Cris, lá de Porto União, também está aqui conosco. Muito obrigado pela tua presença e todos vocês também. Muito obrigado pela presença de vocês. Então, eu perguntei para o Pita ontem se estava sendo feito sequenciado. Ele falou que não. E geralmente eu costumo abrir aleatoriamente para saber qual é a mensagem que os Espíritos têm para nos oferecer, para trazer uma mensagem para o nosso dia, para a nossa semana. Então, vamos abrir aleatoriamente então, o Evangelho segundo o Espiritismo. O Evangelho é o capítulo 8º, Bem-aventurado os que têm puro o coração. E o item é o item 5, que ele traz uma passagem do Evangelho de Mateus, capítulo 27, capítulo 5, versículo 27 e 28, que diz o seguinte: Aprendestes o que foi dito aos antigos, não cometereis adultério. Eu, porém, vos digo que todo aquele que tiver olhado uma mulher com um mau desejo por ela em seu coração, já cometeu adultério com ela. E aí Jesus, né, os amigos espirituais, trazem uma explicação desta passagem do Evangelho de Mateus. A palavra adultério não deve ser aqui entendida no sentido exclusivo da sua acepção, mas sim de uma forma mais ampla. Jesus muitas vezes empregou esse termo para designar também o mal, o pecado e todos os maus pensamentos, como por exemplo nessa passagem. Porquanto, se alguém se envergonhar de mim ou de minhas palavras, no meio dessa raça adúltera e pecadora, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai, acompanhado dos santos anjos. Isso está lá no Evangelho de Marcos, capítulo 8, versículo 38. Ele continua dizendo: a verdadeira pureza não está só nos atos, ela também está no pensamento, porque aquele que possui o coração puro nem pensa no mal.
Foi o que Jesus quis dizer. Ele condena o pecado, mesmo em pensamento, porque é um sinal de impureza. Então, esse pequeno trecho do Evangelho, né, no capítulo 8, bem-aventurado os que têm puro coração, nos itens 5 e 6, eles falam de uma realidade diária nossa. Quantas vezes nós traímos aquilo que nós acreditamos? Quantas vezes nós não somos verdadeiramente fiéis àquilo que nós acreditamos? E aí eu me lembro de um momento muito forte para mim, né? Porque o compositor clássico, o Johann Sebastian Bach, ele conseguiu traduzir numa belíssima música, e se vocês prestarem atenção, essa música ela está concomitante com o que eu estou falando agora, né? E não existe coincidências. Ele traduziu numa belíssima música a contradição do apóstolo Pedro, quando ele, no momento do Gólgota, do Calvário, ele renegou Jesus por 3 vezes. Então ele não foi fiel àquilo que ele acreditava, à sua fé. E Pedro, por circunstâncias humanas, ele não foi fiel a Jesus. E ele o negou por 3 vezes, e o mestre o advertiu antes mesmo do Calvário. Eu sei, Pedro, que tu irás me negar. E ele, não, o que é isso, mestre? Jamais vou te negar. E ele, em dado momento, ele se vê, né, em uma circunstância humana de negar Jesus, não só uma vez, mas 3 vezes. E aí, após a 3ª vez, quando o galo canta, aquele cantar do galo é um choque de consciência para o apóstolo Pedro. E aí ele cai em si, e aí pede perdão a Deus, a Jesus, por esse comportamento circunstancial, de não ser fiel, de ser adúltero àquela fé que ele tanto pregava. E agora a gente faz ideia do que passa na cabeça de um amigo, de alguém que a gente tem uma estima muito grande e que, por uma circunstância do momento, eu renego esse irmão, esse amigo tão querido, e quando eu caio em mim, a minha consciência me aponta como um aguilhão, como algo que me tira dessa minha inércia mental, e aí eu passo a fazer uma reflexão de ter feito algo que vai contra todos os meus princípios, de ter adulterado um sentimento tão belo como é o sentimento do amor, da amizade, de uns pelos outros. Então o compositor ele conseguiu traduzir isso numa belíssima canção, né? Erba-me. Essa canção que agora a gente está passando chama-se Erba-me Dic. E traduz justamente o sentimento de Pedro ao se dar conta que ele adulterou a amizade com Cristo pelas circunstâncias do momento. Então, trazendo para os nossos dias atuais, para as nossas observações diárias, quantas vezes também não estamos nos comportando de forma circunstanciada como Pedro, como o apóstolo Pedro. Só que esse apóstolo ele deu uma volta por cima imensa. Ele edificou toda a igreja do Cristo. E é um espírito superior, porque ele venceu as circunstâncias e tornou-se o grande apóstolo. E sob a sua determinação ele funda a igreja. Pedro, pedra, essa igreja edificada
em nome do Cristo. A casa do caminho, em que ele socorria os atendidos, os necessitados. Em cima deste trabalho maravilhoso, Pedro criou toda a sua obra. E é esse exemplo que fica para cada um de nós. Porque nós erramos, sim, erramos. Né? Quem de nós não erra? Mas, ao errarmos, a gente faz aquela revisão, se propõe a nos melhorar. Então, o professor ele não se entristece com o aluno que erra. Ele se entristece com o aluno que erra, sabe que está errando e que não quer melhorar. Aí denota uma falta de maturidade, uma falta de querer bem, uma falta de vontade de se melhorar. Mas aquele aluno que erra e que, ao identificar o erro, propõe-se mudar, propõe-se fazer a sua mudança interior, esse aluno somos cada um de nós. Somos cada um de nós matriculados na vida. E o Evangelho é bem claro quando ele nos aponta essas nossas fraquezas humanas, que aqui ele traz com o nome de adultério, de adulterar aquilo que é sagrado. Adulterar uma amizade, adulterar uma crença. Quantos de nós utilizamos a doutrina dos Espíritos para tirar de alguma forma proveito? É uma forma de adulterar, sim. Mas a gente não deve se ligar nessas condições de uma natureza humana inferior. Muito pelo contrário. Nós devemos sim buscar alimentar a nossa alma com o que há de mais belo, com o que há de mais sagrado. Precisamos fazer isso todos os dias da nossa vida. Todos os dias é uma batalha que nós devemos travar. Todos os dias é uma batalha que nós devemos travar. Porque essa guerra, ela só é vencida quando nós nos determinamos a superar os nossos vícios, a vencê-los. E os nossos vícios, eles são inimigos que não medem nenhuma tática para nos destruir. Então, tudo aquilo que nós nos determinamos para crescer espiritualmente, eles vão bater de frente com isso. Mas com toda a gana, com toda a força. E se nós escolhermos qualquer coisa que seja para diminuir a nossa condição humana, aí não vai ter nenhum tipo de inimigo, muito pelo contrário. Se for para cair, né, é tudo mais fácil. Agora, se for para subir, aí sim. Aí eles vão investir pesado contra nós. E eu me lembro agora de um grande autor, escritor americano, Steven Pressfield, que ele tem um livro muito bom, eu já tive a oportunidade de comentar sobre esse livro, que se chama A Guerra da Arte. E esse livro fala dessas resistências que cada um de nós tem para se tornar um ser humano melhor, ou evoluir como ser humano. E ele tem a oportunidade de trazer esse livro assim como uma bênção para cada um de nós, de identificarmos aquilo que nos atrasa o passo, aquilo que nos atrasa a nossa marcha. E aí a gente vai ver o adultério do pensamento como um dos fatores que nos atrasam. E o Evangelho de Jesus, eles vêm nos chamar a atenção sobre esses aspectos, para sermos fiéis à nossa crença, fiéis ao nosso entendimento, fiéis à nossa fé.
porque não é fácil. Mas também não é coisa do outro mundo ou intransponível. Requer de nós uma dedicação diária, uma luta diária. E o Evangelho nos dá essa força, meus irmãos, queridos irmãos, que estão aqui conosco. Então o Evangelho no lar, ele não pode demorar muito, né? A gente faz o Evangelho do lar em torno de 20 a 30 minutos, já estamos chegando ao final do nosso Evangelho. Mas ele serve para que nós possamos alimentar a nossa alma com vibrações superiores. Que a gente possa trazer Jesus para o nosso lar e para o nosso coração. O Evangelho no lar é um momento que a gente pode sacralizar esse momento, fazer esse momento em nome de Deus. Então tudo que a gente pode fazer em nome de Deus é um momento sagrado. É um momento sagrado. Então, meus irmãos, é uma alegria muito grande poder estar aqui nesse instante com vocês, finalizando o nosso Evangelho no lar, agradecendo a Deus, nosso Pai, e que possamos ter uma semana, né, de muita luz, de muita paz, de muita harmonia, e lembrando sempre de vencer essa guerra todos os dias de nossa vida. E que esta alegria de Jesus possa nos acompanhar durante toda a semana, né, nos dando aquilo que precisamos para continuar a nossa caminhada aqui na Terra. Então, aqueles que tiverem com copo com água, que possam colocar próximo de si, que nesse instante, na hora da prece, os amigos espirituais, os trabalhadores do Evangelho do Lar em nossa casa, eles vão magnetizar a água, derramando sobre aquela água todos os fluidos necessários para o nosso restabelecimento físico e espiritual. Então é um momento de consagração a Deus que nós fazemos. A gente pode também, se quiser, colocar uma garrafinha com água, tomar essa água durante a semana. Também é próprio, né? Podemos fazer sim. Então, finalizando, vamos fazer a nossa prece, elevar o nosso pensamento a Deus, permanecer com os pensamentos elevados a Deus, nosso Pai, agradecendo por mais esse instante em que estamos reunidos. Deus, nosso Pai, de infinito amor e infinita bondade, chegamos ao final deste Evangelho com o coração cheio de gratidão por estar junto conosco em nossa casa nesses breves instantes em que a Tua luz se derrama sobre cada cômodo do nosso lar, fazendo a higienização, retirando todos os fluidos deletérios, todos os miasmas que porventura existam, afastando da nossa casa todo o mal, mas principalmente afastando de nós o mal que ainda reside em nossas ações. Que possamos transformar o nosso momento de Evangelho no lar num momento consagrado a Deus, nosso Pai. Que possamos nos alimentar desses fluidos que vêm do alto, que vêm de Jesus, que vêm dos nossos guias espirituais, do nosso anjo da guarda que está agora do nosso lado. E o nosso anjo da guarda estende a mão sobre nossa cabeça, derramando as bênçãos de amor, de luz e de paz, colocando no copo com água os medicamentos, que irá fazer tanto bem ao nosso corpo físico e espiritual. Abençoa, Jesus amado, a cada um de nós, ao nosso lar, aos lares vizinhos da nossa cidade, do nosso bairro, a todos aqueles necessitados, que possam em Teu nome receber aquilo que necessitam. Mais uma vez te agradecemos, Jesus, e é em Teu nome, em nome de Deus, nosso Pai, que pedimos a permissão para darmos por encerrado o Evangelho do Lar da noite de hoje.
Que assim seja, graças a Deus. Então, encerramos o Evangelho no lar, né? Agradeço muito mesmo. Pedro, você está aqui, estou te vendo, né? Um grande beijo, um grande abraço para vocês aí de Porto União, a todos que nos acompanham nessa live, tá? A todos vocês que dedicaram esses pequenos instantes a estarem aqui conosco para este momento de prece, de oração, para a nossa vida, para a vida da nossa família, para o bem da nossa família, o nosso bem. E com Deus tudo fica mais fácil. Com Jesus em nossas vidas tudo fica muito mais fácil. Um grande beijo para vocês. Que Jesus ampare e abençoe a todos. E uma boa noite. Que Jesus nos abençoe e nos proteja hoje e sempre. Tá bom?